Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Universo da Eletrônica, canal onde a gente compartilha conhecimento. E hoje eu quero apresentar para vocês um circuito muito prático para proteção contra aquecimento de dispositivos. Pode ser aplicado em motores, amplificadores, transformadores, etc. Bom, gente, a gente tem aqui o circuito montado para a simulação no protoboard. A nossa fontezinha está regulada em 12 volts, nesse caso aqui 11.3, mas consideramos 12. O motor, ele é um motorzinho de 12 volts que eu estou utilizando, mas como o nosso sistema aqui ele aciona um relé, a gente poderia estar ligando, por exemplo, um motor monofásico de 220 volts ou de 110 volts, sem problema nenhum. Neste ponto aqui, a gente tem um termistor de 10K, que ele forma um divisor de tensão com outros dois resistores. Ou seja, neste ponto aqui vai ter uma tensão média. Neste outro lado aqui, a gente tem também dois resistores, formando outro divisor de tensão, que vai servir no caso como tensão de referência. Ou seja, quando esta tensão aqui estiver maior do que a nossa tensão de referência que fica aqui, a porta lógica do nosso microcontrolador, a saída do nosso, microcontrolador não, do nosso amplificador operacional, a saída dele vai para nível lógico 1, ou seja, ele vai jogar nesse caso 12 volts aproximadamente na saída dele. Jogando 12 volts, ele vai acionar nosso relé, certo? No instante em que aquece o nosso termistor, ele diminui a sua resistência interna. Diminuindo essa resistência, as comparações de tensão aqui vão fazer com que a porta do amplificador operacional vá para nível lógico 0. Indo para nível lógico 0, por consequência, desaciona o nosso relé. Aí, desacionando o nosso relé, o motor começa a esfriar, por exemplo, né? Porque lembrando que este termistor aqui ele vai acoplado ao motor, ou seja, se o motor aquecer, ele aciona. Se ele acionar, ele desliga o motor. Quando o motor esfriar, ele por consequência vai esfriar novamente o termistor e vai acionar o motor novamente. Ou seja, é um circuito de proteção que neste caso impediria a queima do motor, por exemplo, né? Logicamente existem outros fatores que podem levar à queima do motor, mas basicamente um sistema desse é bastante eficaz no campo. Então eu vou ligar aqui para a gente ver como ele funciona. No instante que eu ligo, ele já liga o motor e o sistema já entra em funcionamento. Eu vou utilizar aqui o ferro de solda para simular a temperatura do motor. Podem observar, enquanto a temperatura está alta, ele não aciona novamente. Quando a gente tira, depois de um tempo ele volta a acionar o motor, depois que ele esfriou o motor, por exemplo. Então, pessoal, é assim que funciona um sisteminha de proteção. É um sistema bem básico, existem outros filtros que podem ser acoplados a esse sistema, mas basicamente é esse funcionamento de acordo com o esquemático que eu mostrei no vídeo anteriormente. Então vai ser assim, pessoal. Esse é o esquemático do nosso sistema, da nossa simulação. Nós temos aqui dois resistores que formam um divisor de tensão. Essa tensão aqui, por exemplo, fica em média aí 10% da tensão de alimentação, né? Porque 100K dividido por 10 fica 10. Temos aqui também mais dois conjuntos de resistores que formam mais um divisor de tensão. E temos nosso amplificador operacional 4558. Aqui ele está configurado como um comparador de tensão. Então,
ele pega como referência essa tensão aqui, neste ponto, e liga na entrada inversora dele. E na entrada positiva, na entrada não inversora, ele liga o ponto onde está o nosso termistor. Quando o nosso termistor aquece, esse ponto aqui, a tensão nele, vai diminuir e vai baixar, vai ficar abaixo da tensão deste ponto aqui. Ela estando abaixo, a saída do nosso amplificador operacional vai a nível 0. E daí, no caso, desliga o relé. Mas, caso nossa tensão aqui esteja acima, a nossa saída vai a nível lógico 1, que nesse caso a gente considera 12 volts, e vai polarizar o nosso transistor e acionar o nosso relé. Nesse caso aqui eu estou utilizando um motorzinho mesmo comum de 12 volts, então já liguei ele aqui na entrada normalmente aberta do relé e até a comum. Mas caso vocês tenham a necessidade de ligar um motor monofásico, por exemplo, vocês teriam que apagar este ponto aqui, tirar essa parte aqui do nosso sistema, do nosso esquemático, ligar esse ponto aqui no fase da rede, este ponto aqui teria que tirar também, e ligar esse ponto aqui no neutro, por exemplo. Aí nosso motor estaria ligado corretamente e entraria em pleno funcionamento. Então, como eu expliquei, o nosso termistor aqui diminuindo a temperatura dele, ele aumenta aqui a tensão e coloca a tensão aqui em nível lógico 1, que liga o relé e liga o nosso motor. Quando o motor aquece, vai aquecer o termistor, que por consequência a resistência interna dele vai diminuir, diminuindo esse conjunto aqui de resistências, a tensão aqui nesse ponto cai. Caindo essa tensão, o nosso pino 1 aqui também vai a nível lógico 0, que despolariza o transistor e desliga o nosso motor. Como o circuito de hoje é simples, a gente vai ficando por aqui. Para dúvidas ou informações, envie um e-mail para suporte@universodaeletronica.com.br ou deixe nos comentários do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!